noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mas esse encontro do domingo às 20 horas, o horário onde realizamos o culto do Evangelho no nosso lar. Esse culto é aonde sabemos da importância, mas precisamos, não adianta só sabermos que é importante, precisamos entender essa importância, precisamos sentir essa importância. Quando abrimos esse Evangelho, quando assumimos esse compromisso de realizarmos o culto do Evangelho em nosso lar, nós assumimos um compromisso com esses amigos espirituais, que têm suas atividades, que têm seus encargos. Mas porque temos esse compromisso, porque assumimos esse compromisso, aqui eles se encontram. E aqui, todas essas mensagens que leremos, as preces, elas chegam a todos os irmãos que necessitam ouvir o trecho do Evangelho que vai ser lido, a prece que vai ser proferida, a passagem do livro de abertura. Então, tudo isso faz com que nós estejamos aqui recebendo como nós também estamos doando a todos esses irmãos. E tenhamos a certeza de uma coisa: recebemos muito mais do que doamos. A atividade do culto do Evangelho no lar é a oportunidade que temos de fazermos essa higiene em nossa casa, ao redor de nossa residência, num raio que não podemos mensurar a distância que essa luz envolve todos esses lares. Então, é por isso que eu comecei a falar na importância, da consciência da importância desse culto do Evangelho no lar. Sentir esse Evangelho. Por isso nós temos esse horário marcado de início, o horário marcado para encerrarmos, em respeito à espiritualidade, assim como eles têm respeito por nós de estarmos aqui nesse horário. Então nós agradecemos muito a presença de todos eles e pedimos que nos ajude nessas leituras, que possamos fazer essas leituras com toda a nossa clareza, com todo o nosso amor. Como somos eternos pedintes e necessitados, vamos pedir que toda essa água que se encontra agora em nossa cabeceira, em nossa mesa, que ela possa ser fluidificada, magnetizada, e que possamos encontrar nelas toda a medicação que nós necessitamos para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo espiritual. Perfeito. Vamos, Célia, fazer a leitura de uma página para a nossa harmonização. E o livro escolhido hoje foi Palavras de Vida Eterna, a lição 61, que tem como título Perdão, Remédio Santo. Tem uma passagem evangélica
de Lucas, anotado no capítulo 23, versículo 34, onde Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Foram palavras proferidas por Jesus quando da crucificação. E Emmanuel traz o seguinte texto: toda vez que a moléstia te ameaça, corres necessariamente aos remédios que te liberam da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço físico, procura reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de que semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixas e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos acharques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas fazem consigo as imperfeições e trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazermos também as nossas. E por isso que Jesus, o Espírito Divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então essa passagem, Célia, perdão, remédio santo, em que o Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico, traz para nós essa página, falando da necessidade de nós revermos esses nossos sentimentos. Jesus trouxe para nós, que a gente lembre assim de imediato, 2 vezes ele fala em perdão. Ele fala em perdão na primeira vez, quando nos ensina a orar, né? A única prece que ele nos ensinou, que foi a oração dominical, o Pai Nosso, em que ele diz, né? Perdoai perdoa os vossos inimigos, para que as nossas ofensas também fossem perdoadas. E depois ele fala em perdão quando ele está sendo crucificado, né? Que é exatamente onde Emmanuel tira essa página. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Emmanuel vem trazendo para nós exatamente o quanto nós adoecemos o nosso corpo físico pelas emoções não ressignificadas. E é muito importante isso, que a gente possa fazer exatamente esse entendimento. Porque, Célia, as nossas doenças do corpo físico são originadas pelos nossos desequilíbrios emocionais. É a primeira etapa da doença. Nós nos desequilibramos. É aquela raiva, é aquela frustração, ou é aquele medo, ou seja,
é um desequilíbrio emocional que faz com que o nosso organismo passe a não funcionar devidamente. Mas, Nivaldo, nós sabemos que temos um médico dos médicos. Sim, com certeza. Nós temos um médico divino. Então, quando nós estamos com uma enxaqueca, a gente vai ao médico. Ele nos passa um medicamento. A gente não tem dúvida em tomar, porque aquilo ali vai curar a minha enxaqueca. Agora, esse médico dos médicos, esse médico divino, esse médico que pode tudo, ele nos diz também: a tua raiva te faz mal, o teu orgulho te faz mal, a tua ganância te faz mal, a tua inveja. E nós não estamos nem aí para o que ele fala. Aí ficamos doentes, porque isso vai ocasionar uma moléstia no corpo físico. Não vai ficar só no espírito, no perispírito. Vai causar uma anomalia. O que nós falamos, né, Célia? Somatizar. Isso. E passar aí, para o nosso corpo físico esses desequilíbrios emocionais. Então, é simples. Ele diz que nós temos que lutar contra os nossos maus pensamentos. Ele traz como alvo principal, aqui nesse caso, nós estamos falando de sentimentos. Ele traz como o perdão. Olha só o que ele diz, Célia. O perdão pois, remédio. Você está falando em medicamentos. É o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Ah, mas eu não sei perdoar. Como é que eu faço? A gente aprende, Célia. Tem que aprender. Então a gente não sabe perdoar? Nós vamos ter que aprender. Vamos desculpar, vamos começar desculpando. Exatamente. Desculpa aquele irmão, ele sabe, ele se enganou, ele está num momento ruim. Desculpa, Célia, começa a tudo desculpa. na nossa vida é um processo de aprendizagem. É um processo de aprendimento, de que nós estamos aqui para aprender. Então, não sabemos ainda esse perdão total, que esse perdão total, ele não inclui esse esquecimento, porque alguém nos fez alguma coisa, não vamos esquecer, não estamos com Alzheimer, né? Mas é possível que a gente não desfira contra esse companheiro um pensamento mau. Porque qual é o nosso comportamento normal? Você me faz alguma coisa... Eu quero me vingar. Eu vou querer. Bem feito, aconteceu. Tá vendo? Olha lá, fez aquilo comigo. Olha lá. Isso aí não é perdão. Eu perdoo, mas eu nunca mais quero te ver. Isso não é perdão. O nosso irmão que fez alguma coisa, que nos causou algum dano material ou moral, esse irmão, eu não sei perdoar, mas eu não vou querer mal dele. É simples, é só eu trabalhar isso dentro de mim. Eu preciso entender que ele é tão filho de Deus como eu sou. Célia, nós falamos aqui em 2 passagens que Jesus fala sobre o perdão. Tem mais uma que é muito emblemática, quando ele é perguntado quantas vezes devíamos perdoar. Seria até 7, e eles nos respondem 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. E para fechar, né, Célia, ele diz aqui, perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, perdoa hoje, amanhã, incondicionalmente. É o caminho que esse médico está dando para nós. Esse é o caminho. Queremos ser mais saudáveis, mais felizes. Vamos cuidar dos nossos sentimentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Deus para que possa nos envolver nesse momento e que esses amigos espirituais, os espíritos guardiões de nossa residência, possam
executar todo o necessário para nos tirar esses pensamentos, trazer para nós essa paz, esse entendimento necessário, nos intuir, nos inspirar sempre no caminho do bem, acolhendo a nossa família, fazendo essa limpeza astral em nossas residências, para que aqui gere, funcione a paz, o amor, a dignidade, a benevolência, a paciência, sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos ler uma passagem do Evangelho. Vamos fazer um pequeno comentário e seguiremos com o culto do Evangelho em nosso lar. Então nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É uma das bem-aventuranças. E aí tem as instruções dos Espíritos. O item 6 diz da afabilidade e a doçura. Item 6. A benevolência para com os seus semelhantes. Fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando fala pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A esta classe também pertence esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofra o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando eu e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que os lábios manem mel e leite, se o coração de modo algum está associado, só há hipocrisia.
aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmentem. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esses, ademais, sabe que se pelas aparências se conseguem enganar os homens, a Deus ninguém engana. Essa é uma mensagem de Lázaro e foi dada em Paris em 1861. Doçura, afabilidade e doçura. Metas, assim como nós falamos do remédio, perdão, o remédio santo, afabilidade e doçura. Precisamos desenvolver esses dons de sermos afáveis e sermos dóceis. É difícil? É difícil. Tudo é muito difícil nesse mundo. Tudo. Porque é um mundo de expiações e provas. Então nós temos muita superação de nós mesmos. Então quando alguém nos contraria, é difícil ser afável. É difícil ser doce. Mas é a outra face, porque nós estamos aqui estudando isso. Isso nos chegou. Acabamos de ler. Essa outra face é que nós temos que desenvolver. São metas, né, Célia? São metas. Metas que temos que trabalhar para atingir. E estamos encarnados exatamente para isso. Para trabalhar essas nossas emoções aí. Como falamos na página de abertura sobre o perdão, agora vem essa passagem para nós, evangélica, de Lázaro, falando sobre a afabilidade e a doçura. Temos que trabalhar isso em nós. Não podemos mais, né, Célia? Eu não consigo. Não consigo. Não, nós temos que conseguir. Nós somos essas crianças que estamos aqui nesta escola chamada Terra para aprendermos. Então vamos nos dedicar, vamos fazer o nosso trabalho de casa. E se estamos aqui, se viemos, se nos foi permitido fazer esse mergulho na matéria, é porque nós temos capacidade de desenvolver isso. Basta uma vontade férrea. Porque não adianta eu virar para o meu patrão, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. E em casa eu sou esse tirano. Eu mando, faz porque eu quero que faça. Porque lá eu posso fazer, porque eu tenho a ascensão. Então essa afabilidade, essa doçura que nós temos que ter em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a esses amigos espirituais que estiveram conosco, pedindo, Pai, que a Tua mão esteja sempre estendida sobre todos nós, sobre esse orbe, que a Tua luz, Pai, penetre os nossos lares, que a Tua luz nos faça, abra os nossos olhos espirituais, que possamos entender o nosso irmão como irmão que ele o é. Que, Pai, nos ajude a desenvolver esses sentimentos nobres que tanto teimamos em camuflar. Nos fortifique, ilumine, Pai, esse caminho que precisamos percorrer de volta a Ti. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.